Bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus, mais um domingão de sol. Já estou aqui eu indo trabalhar, né? Domingão aí, ó. Estou indo aqui, ó, trabalhar, né? Para Deus nos abençoar. E hoje amanheceu sol. Bom dia. Hoje o solzinho aqui tá bom, viu? Muito bom aqui, ó. E aí me diz aí como é que tá na cidade de vocês. Se tá sol, se tá, né? Se está nublado. Como é que está o dia de vocês aí? Né? Acordei cedo hoje, já fiz almoço, já fiz minha marmitinha para me trabalhar. Me almoçar amanhã no trabalho. E é isso aí. Beijo, até o próximo vídeo.